Meus amigos e minhas amigas, que filme tenso é esse A Hora do Mal, viu? Tenso e tragicômico às vezes. Essa é uma história real. Aconteceu bem aqui na minha cidade. Muitas pessoas morrem de formas estranhas nessa história. Mas não vai achar notícia sobre isso. Mas antes de falar mais sobre A Hora do Mal, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar aquela curtida marota e ativar o sininho para receber notificação sempre que houver conteúdo novo. E também para avisar ao YouTube que este vídeo pode ser importante para outras pessoas. Todas as crianças de uma mesma sala de aula, exceto uma, desaparecem misteriosamente na mesma noite e exatamente no mesmo horário. A comunidade delas questiona quem ou o que está por trás do desaparecimento. E a professora Justine, interpretada por Julia Garner, acaba se tornando a principal suspeita para mães e pais. Por que só a turma dela? Por que só a dela? Eu amo aquelas crianças. Dirigido por Zack Cregger, A Hora do Mal constrói uma realidade de tensão em boa parte de sua trama. O filme vai acontecendo e oferecendo ao espectador uma sequência de camadas que vai fazendo com que o medo e a dúvida sejam crescentes. E isso é feito ao mesmo tempo que situações absurdas caminham de forma paralela. Aliás, falando em absurdo, vez ou outra você vai se deparar com uma pequena sequência cômica, tá? Mas nada daquele riso pelo riso e menos ainda, nada de mudança no tom da narrativa. O que temos é uma espécie de tragicomédia de uma situação que se alinha com o que está sendo contado. Ou seja, ao invés de atrapalhar, faz ele colocar mais dentro da história. Quem viu Noites Brutais de 2022 sabe que Zack Cregger não tem medo dessa miscelânea. Para ele é muito mais fácil transitar dentro do terror fazendo acréscimos interessantes. Ou então mudar drasticamente o teor do que está sendo contado. Muitos não gostaram dessas mexidas na narrativa em Noites Brutais e talvez não gostem também em A Hora do Mal. Mas eu julgo que nos dois casos o resultado foi muito bom e trouxe um certo molho à história, digamos assim. A estrutura de A Hora do Mal não é novidade no cinema. A narrativa em capítulos já foi utilizada em diversas outras obras. No entanto, aqui a obra de Cregger constrói tudo para que a ponta solta de um capítulo seja amarrada pelo capítulo seguinte, e até por capítulos seguintes. Isso dá uma sensação de continuidade e chama o espectador para a investigação de uma forma bem criativa. Falar em A Hora do Mal é correr risco o tempo todo de soltar um spoiler. E como esta crítica é sem spoilers, o que eu posso dizer a mais sobre a narrativa é que tudo vai se encaixando lentamente, como em uma investigação mesmo. E que você vai entendendo como as vidas de cada um dos personagens centrais influenciam diretamente no início, desenvolvimento e conclusão da trama, que é macabra, isso eu posso garantir. A fotografia é bem escura às vezes, a ponto de chegar a incomodar, mas aos poucos a gente vai entendendo como é importante que ela seja assim, como se fôssemos os próprios personagens. E os enquadramentos ajudam também no bom uso dos jumpscares. Sim, porque aqui tem e são muito bem aproveitados. Olha, isso é inegável. E é curioso como a pequena Maybrook, cidade do filme, tem uma vida ambígua. A dos cidadãos não envolvidos no desaparecimento e outra das mães e pais que tiveram seus filhos desaparecidos naquela madrugada. Isso lembra, em certo momento, o sentimento daqueles que perdem os seus filhos em tiroteios em massa. E isso é bem comum nos Estados Unidos, por exemplo. E por falar em exemplo, Archer, vivido por Josh Brolin, é exatamente um exemplo de pai assim, que jamais imaginaria algo assim, mas que de repente está em um turbilhão sem volta. E ele, que começa sendo uma voz contra a professora Justine, tem uma mudança forte a partir do segundo terço do longa. E isso acontece porque, enquanto o terror hollywoodiano mais tradicional, esse baseado aí no mero susto, transforma personagens em figuras com funções distintas,
que ao serem cumpridas o próximo susto é liberado, o terror de Cregger aqui bebe na essência do cinema mais clássico, em que cada um tem suas personalidades e dilemas pessoais próprios. Um ponto positivo do longa e um mérito do roteiro. É este mesmo roteiro que nos proporciona ficarmos todo o início confusos, sem saber por onde começar, e que vai nos apresentando pistas de forma homeopática, testando para ver se quem está vendo o filme consegue fazer as ligações. Não tem aquela exposição tão comum no gênero. As dificuldades dos personagens são muitas vezes as nossas também. Por fim, é importante destacar que há violência no filme sim. E quando há, ela é daquele tipo que incomoda. Ela é gráfica e sem aqueles cortes para mostrar menos sangue. Não está por todo longa, mas está quando a narrativa pede. Exemplo é a sequência final, que adota uma estética que transita entre um horror gráfico e momentos cômicos, na medida para entregar um final com direito até a uma mudança de coloração da fotografia. Mas para saber do que eu tô falando, só indo ao cinema, tá? Porque eu não vou contar, hein? De senão, eu teria desenvolvido melhor um ou dois personagens na trama, que eu avalio que carecem de uma entrega melhor. De repente, mais uns 10 minutinhos de exibição deixariam tudo muito bem azeitado. Mas não é nada que comprometa um longa que veio para ficar e que consolida Zach Cregger no ramo do terror. A Hora do Mal é 9 de 10. Gente, no fim das contas, A Hora do Mal dialoga com as paranoias do nosso dia, com a perda da inocência cada vez mais rápida na contemporaneidade e da forma como certas pessoas nos consomem. Se você me perguntar se A Hora do Mal já começa como clássico do cinema de terror, eu não vou saber dizer agora, tá? Quem sabe passando aí mais uma década. E uma curiosidade ainda antes de eu me despedir, tá? Repararam como o título em inglês, Weapons, parece não ter nada a ver com a trama e não tem mesmo nada com a tradução? Pois bem, da metade para o fim vocês vão descobrir que com a trama tem, e um bocado. Já a tradução para A Hora do Mal é a opção de quem distribui o filme aqui no Brasil. Eu não tenho nada contra. No mais, é correr para ver e me chamar aqui para me contar como foi a sua experiência. Olha, e não vai me acordar às 2h17 da madrugada. Pelo amor de Deus. What do you see that I don't? Look at what's in front of you. Pound, pound, pound the bullets in the bandolier.